Olá! Neste vídeo vamos obter a solução da equação de onda de D'Alembert sob condições iniciais, que é conhecida como solução de D'Alembert. Em um vídeo anterior, vimos a equação de onda de D'Alembert para x pertencente a R e qualquer tempo maior ou igual a zero, em que V é um parâmetro constante. Obtivemos a solução geral, que é desta forma. O de xt corresponde à soma de duas funções quase que completamente arbitrárias, sendo somente essa restrição. Uma função depende de x mais vt e a outra função depende de x menos vt. Essa é a única restrição e até aqui só estamos falando da equação em si, sem mais nenhuma outra condição a ser imposta sobre ela. Neste vídeo vamos mostrar como é a forma da solução para a equação de onda de D'Alembert quando consideramos também condições iniciais, ou seja, condições que se referem a um instante de tempo inicial, tipicamente t igual a zero, que dizem respeito a o valor que a função u assume t igual a zero, vamos supor que seja uma função conhecida, vamos chamar ela aqui de p de x, e também outra condição que se refere à derivada temporal de u em t igual a zero, que podemos escrever assim. E vamos supor que esta função também é conhecida, vamos chamá-la aqui de um q de x. Portanto, tanto p de x quanto q de x são funções conhecidas. Uma observação em relação a essas condições iniciais. Imagine aí o plano XU, em que o eixo horizontal representa a variável x e o eixo vertical representa a função u. Uma das condições iniciais se refere ao comportamento de u em t igual a zero. Portanto, significa dizer que nós temos aí uma fotografia do que acontece com a função u para t igual a zero. Para todo valor de x, conhecemos o valor de u nessa circunstância. E, além disso, temos a outra condição inicial que se refere à velocidade, vamos dizer assim, em cada ponto deste perfil inicial, que pode ser diferente, ponto a ponto. E aí, essa segunda condição inicial equivale a dizer que nós conhecemos a velocidade de cada ponto desse perfil no instante t igual a zero. Bom, como então unir essas duas coisas? Como levar, então, essas condições iniciais, sobre u e o t, na solução geral, de modo a adaptar a solução geral da equação diferencial a essas condições iniciais? Bom, a primeira delas é a mais fácil. Basta fazer na expressão da solução geral t igual a zero e obtemos isso aqui. P de x corresponde, então, a f de x e g de x. Cabe uma observação aqui, apesar de na solução geral nós termos f de x mais vt e g de x menos vt, tanto f quanto g são funções de uma variável, cada uma delas. F é função de uma variável, que vem a ser x mais vt, e g é função de outra variável, que é x menos vt. Bom, a segunda condição diz respeito à derivada temporal de u em relação a t, em t igual a zero. Essa derivada corresponde, portanto, à soma das derivadas em relação ao tempo de f e g. Vamos definir alfa como sendo x mais vt e beta como x menos vt. Dessa forma, podemos escrever esta expressão desta forma, em termos de alfa e beta. Usando a regra da cadeia, temos isso daqui, a derivada parcial de f, que é uma função de alfa em relação a t, corresponde à derivada de f de alfa em relação a alfa, vezes a derivada de alfa em relação a t. E a derivada parcial de g de beta em relação a t corresponde à derivada de g de beta em relação a beta, vezes a derivada de beta em relação a t. Eu escrevi essas derivadas de f em relação a alfa e g em relação a beta como derivadas ordinárias, já que f e g são funções de apenas uma variável, cada uma delas. No entanto, a derivada de alfa em relação a t é igual a v,
e a derivada de beta em relação a t é igual a menos v. Consequentemente, podemos escrever então essa expressão desta forma, em termos das derivadas de f e de g em relação às suas variáveis, respectivamente. Temos então aí a expressão da derivada de u em relação a t para qualquer x e para qualquer tempo t. Bom, vamos então particularizar isso para o caso t igual a zero, que é o instante de tempo ao qual a condição inicial se refere. No entanto, para t igual a zero, alfa e beta são idênticos a x, então podemos escrever isto daqui, em termos da derivada de fx e gx, o f' de x e g' de x. Isso, portanto, de acordo com a condição inicial ali, equivale ao q de x. Portanto, até aqui temos estas duas equações. Esta aqui, que relaciona p de x com f e g, e esta outra aqui, que relaciona q de x com as derivadas primeiras de f e g. O que vamos fazer a seguir é pegar esta segunda equação, que envolve q de x, e vamos integrá-la num intervalo arbitrário de x0 até x. Integrando, então, obtemos esta expressão. Do lado esquerdo, temos uma integral em relação a x da derivada de f e da derivada de g. Portanto, simplesmente as funções f e g de x0 até x. E isso corresponde, portanto, a esta expressão. E do lado direito, a integral do q de x0 até x com o fator 1 sobre v ali. Isolando os termos em fx e gx do lado esquerdo da equação, obtemos isso aqui, e o que resta do lado direito é isto aqui. Temos então até agora essas duas expressões, uma envolvendo p de x e a outra envolvendo q de x, já integrada. Se somarmos as duas equações, obtemos isso aqui. Do lado esquerdo, eliminamos o g de x, e do lado direito temos aí a soma dos dois lados direitos de cada equação. Podemos resolver para f de x, basta dividirmos pelo fator meio e obtemos então essa expressão. Se agora pegarmos a primeira equação e subtrairmos a segunda equação, obtemos do lado esquerdo 2g de x, cancelamos, né, o f de x. E do lado direito obtemos isto aqui. Resolvendo então para g de x, basta dividir tudo por 2. Obtemos então esta expressão para g de x. Estas expressões então nos dão o f de x e o g de x em termos de p de x e q de x. Bom, vamos agora olhar para a forma da solução geral da EDP. Ela corresponde à soma de f e g, f avaliado em x mais vt e g avaliado em x menos vt. Observe que temos ali uma expressão para f de x, portanto, f de x mais vt corresponde a isto daqui. Da mesma forma, temos uma expressão para g de x, então g de x menos vt corresponde a isto aqui. Portanto, temos o seguinte, agrupando ali os termos relativos a p, a função p, obtemos isso aqui. Esses termos destacados aí em f de x0 e g de x0 se cancelam. Além disso, temos estes termos daqui envolvendo integrais de q de x. Temos então isto aqui. Porém, esta primeira integral eu posso trocar a ordem dos limites de integração, desde que eu troque o sinal da integral. Portanto, temos até agora isso daí. No entanto, temos aí a soma de duas integrais de q de x. O integrando é o mesmo. A primeira vai de x menos vt até x0. A segunda vai de x0 até x mais vt. Então, não importa o valor de x0, essa integral corresponde, na verdade, a uma única integral de q de x, indo de x menos vt até x mais vt. Temos, portanto, essa solução aí, que é a chamada solução de D'Alembert. Ela é a solução não somente da equação diferencial parcial, da equação de onda de D'Alembert, mas também é uma solução
que satisfaz essas condições iniciais, de que em t igual a zero, u se comporta como uma função conhecida p de x e que a sua derivada primeira, em t igual a zero, se comporta como uma função conhecida q de x. Em outro vídeo, veremos como obter a solução da equação de onda colocando em cena um outro tipo de condição, as chamadas condições de contorno. Até lá!